Oi gente, meu nome é Yasmin, eu tô aqui pra gravar esse vídeo, mais um vídeo pra esse canal. Eu sei que eu já tô há um bom tempo sem gravar vídeo, mas hoje eu decidi trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Muitas vezes na minha vida eu tive preguiça de mudar, e acho que não era só uma parte de preguiça, mas era várias coisas que envolvia esse medo de mudar, essa incerteza do que iria acontecer se eu mudasse. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria falar mais, uma coisa que a gente deveria expressar, deveria esclarecer de alguma forma. Vamos lá. Primeira coisa, nem sempre uma pessoa que tem preguiça de mudar, ela só tem a preguiça. Tem várias outras coisas relacionadas que a gente talvez não pense, talvez nem queira pensar, por ser um pouco ignorante de estabelecer algo e nem procurar saber sobre aquilo. Mas antes de tudo, eu também queria mostrar pra vocês que isso aqui é uma conversa. O intuito do canal é conversar, é que você agregue a minha opinião e que eu agregue a sua, ou que você discorde de alguma forma. Eu não tô aqui pra fazer uma coisa ser verdade absoluta. Pra falar da preguiça de mudar, eu gostaria de ressaltar essa questão do medo. A psicologia descreve o medo de mudar com o medo do que é novo, o medo do desconhecido. Aí a gente começa a pensar nesse medo de desconhecer, de como vai ser, o medo da adaptação. Existem vários medos envolvidos nesse medo de mudar. E se você não começar a pensar no que você realmente sente em relação à mudança, você não vai ter uma iniciativa entre querer mudar ou não. Eu ter que decidir entre querer mudar ou não. Existem mudanças que a gente consegue escolher se a gente quer mudar ou não. Se a gente quer mudar de cidade, se a gente quer mudar de escola, de trabalho, de profissão. Enfim, só que existem mudanças que são involuntárias, que acabam acontecendo sem a gente ter um pouco de controle. Mas eu queria ressaltar essa mudança que você pode decidir entre querer ou não. Então, antes de você decidir se você quer ou não, tenha um tempo para si, dê um tempo para sua mente pensar nas possibilidades, sabe? E eu queria te incentivar a mudar. De alguma forma, a mudança ela pode trazer algo bom para sua vida. Se você se limitar nesse medo de não querer, por incerteza, por insegurança, trata isso de alguma forma, trata isso com um psicólogo, trata isso com meus vídeos, sei lá, trata de alguma forma para que o medo não te impeça de tomar a decisão certa, sabe? Se você precisa mudar de alguma forma, você precisa pensar que a mudança ela é bem melhor do que permanecer do jeito que tá. Eu tô tentando ser breve, né, mas eu gostaria de falar bem mais sobre o medo. Mas assim, entenda que o medo é um bloqueio, que a mudança ela pode ser mais positiva do que você imagina e queira mudar do que permanecer do jeito que tá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a preguiça. O que acontece? Acontece que às vezes a gente não muda, não é porque a gente não quer, também não é porque a gente tem medo, mas é porque a gente tem preguiça. Eu sou uma pessoa, gente, que assim, eu tenho plena convicção e certeza do que eu preciso mudar, aonde eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Só que assim, não adianta o que eu sei, mas sim o que eu faço com o conhecimento que eu tenho sobre aquilo. Mas assim, gente, se eu não parar pra pensar quantas vezes eu parei de fazer algo, eu parei de evoluir, eu parei de querer tal mudança, não foi porque eu não sabia que eu precisava, mas foi porque eu decidi não fazer, por preguiça. Eu descobri que a gente só consegue mudar o nosso modo de agir se a gente tem plena convicção das nossas crenças. Como assim, plena convicção das nossas crenças? Se você acredita que você precisa ser uma pessoa melhor, se você acredita que você precisa ser uma pessoa mais dedicada aos estudos, você precisa ser uma pessoa melhor em relação a arrumar casa, em relação a ser mais produtivo no seu trabalho, isso é uma crença que você tem pra si. Então você precisa ter convicção de que isso é algo que você realmente acredita que precisa, entendeu? Porque tem muita mudança, gente, que é desnecessária na nossa vida que a gente só faz por doideira. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que antes de você querer mudar ou sentir essa necessidade de mudar e ter a preguiça, estabeleça princípio. Como assim um princípio? Estabeleça uma base em relação à sua mudança. Eu vou mudar porque eu quero isso, eu vou mudar porque eu quero alcançar tal nível, eu vou mudar porque a minha mãe pediu pra mim ser mais compreensiva, eu vou mudar porque eu vi que eu não fui uma boa pessoa em tal situação e é isso que eu quero fazer, entendeu? Isso é um princípio, isso é uma base que você precisa ter pra conseguir alcançar o que você tanto tem como objetivo. Eu acredito muito, mas nem sempre, que os pensamentos se revelam no nosso comportamento. Então, às vezes, a gente não muda, não é nem pela preguiça, nem pelo medo, nem por não ter um princípio,
mas porque a gente não pensa muito em relação à mudança. Então começa a pensar, poxa, como é que eu seria se eu tivesse mudado o meu cabelo naquele dia? Nossa, eu seria uma pessoa mais feliz, a minha autoestima estaria melhor, eu teria conquistado aquela pessoa que eu gosto. Mentira. Mas assim, você precisa pensar que existem coisas que a mudança pode fazer, que a mudança pode trazer, que você não precisa passar pela mudança para saber, você só precisa pensar, literalmente presumir o que pode acontecer. Quando você começar a pensar em relação ao que você quer mudar ou não, você vai começar a agir de uma forma diferente. Você vai pensar assim, poxa, se eu ouvir mais e falar menos, eu vou começar a ser uma pessoa mais inteligente, eu vou começar a ser uma pessoa mais sábia, eu vou começar a ser mais compreensiva. Aí do nada você vai começar a passar a ser assim, entendeu? E a última coisa que eu queria falar nesse vídeo, vamos lá, a gente vai falando e a gente vai fechando tudo que eu deixei aberto. A gente falou sobre o medo, a gente falou sobre certa insegurança, a gente falou sobre a preguiça, a gente falou sobre ter a certeza se eu quero mudar ou não, falou sobre pensar, enfim. Tem uma outra coisa que eu não falei ainda, mas que é muito importante. Às vezes a gente não muda por falta de coragem. Covardia, ela assim, é uma coisa muito estranha, porque ela alcança a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que convivem comigo, até eu, que essa covardia que a gente tem, essa falta de coragem de mudar, é assim, a falta de acreditar que a gente consegue mudar. E eu não quero que você seja covarde a esse ponto, de não acreditar em si mesmo, de não acreditar numa mudança positiva. Então, eu quero que você comece a parar para pensar se você está sendo corajoso o suficiente em relação a mudar. Pensou? Talvez não, né? Não sei. Se você não pensou, você ter coragem, você também precisa começar a pensar mais com a sua intuição, com o seu coração, porque daí vem essa palavra, coragem. Vai pesquisar um pouquinho sobre a origem dessa palavra, é mó legal, tu vai gostar. Ou então você olha a descrição, que aqui na descrição eu deixo tudo bonitinho pra você. Quero que você comece a pensar, assim, com o seu coração, o quanto que a mudança ela é positiva, o quanto você precisa mudar, o quanto eu preciso mudar, o quanto a gente, sociedade, a gente, seres humanos, a gente, o mundo precisa mudar. E se a gente não começar a ter um pouquinho de coragem em relação às mudanças que a gente precisa passar, as coisas não vão melhorar. Então, se você realmente quer melhorar como um ser humano, quer melhorar a sociedade, o grupo social que você vive, tenha coragem de mudar. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir a sua sugestão, seu comentário, não sei, em relação ao vídeo, se você quiser ou não, sobre só medo, sabe? A gente vai falar sobre o medo em geral, talvez eu até pesquise medos que a gente talvez não conheça. E se você quiser, a gente pode também tratar alguns medos juntos em vídeo. Eu posso trazer um pouquinho da experiência de vocês com o medo e da minha experiência, juntar todo mundo assim num lugarzinho e fazer com que todo mundo se ajude. Então, se você quiser isso, você comente aqui embaixo, óbvio. Mas também me segue lá no Insta, porque lá às vezes eu jogo algumas enquetes que eu preciso de vocês. Então você que me acompanha no meu canal, que gosta do meu conteúdo, vai lá no meu Insta, me segue, dá uma acompanhada nos meus stories, que é por lá que eu converso, entre aspas, com vocês. E é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com alguém, sabe? Talvez essa pessoa, ela precise do seu vídeo e você não mandou pra ela, tá vendo? Não, do seu vídeo não, do meu vídeo. Do nosso vídeo. E é isso, esse foi o vídeo. Beijo, até mais, se cuida.